Olá, abençoados! Graça e paz, bem-vindos ao canal da Graça Pura. Me chamo André Pimentel. Sejam bem-vindos, habitantes do Reino de Deus. Glória a Deus pela sua vida, obrigado pela sua companhia. Mas vamos continuar crescendo, né, abençoado? Por isso que eu queria te convidar para se inscrever em nosso canal. Abençoado, querido, se você não fez, não assista os nossos vídeos de clandestino, principalmente se essas mensagens têm feito você pensar, têm feito, colocado o pulguinho atrás da sua orelha, né? Bom, então vamos à mensagem de hoje. Meus queridos, nesta mensagem eu irei explorar a parúzia, durante a Guerra Judaica e a segunda vinda de Cristo, que ocorreu ali no ano 70 da primeira era cristã. Nós vamos mostrar que Cristo veio nas nuvens para julgar Jerusalém naquela época, mas de forma invisível, oculto por uma nuvem de glória. Então eu vou mostrar o que significa essa nuvem de glória dentro da Bíblia, não fora dela. Não uma nuvem de glória como hoje o sistema prega, que devemos olhar para o céu para ver Jesus vir, né, nas nuvens. Jesus vai vir nas nuvens, todo olho verá. Então, ao longo desta mensagem, eu vou mostrar que esse aspecto da parúzia é um reflexo dos julgamentos passados de Deus sobre cidades. É disto que se trata a parúzia. Conforme quem? Os profetas hebreus. Eu não posso pegar hoje um profeta de Ará, que nem tem mais profeta, né, que você sabe que acabou em João Batista, e pegar um profeta aí e achar que ele está falando alguma coisa referente ali à parúzia de Cristo. Além disso, nós vamos também questionar se Cristo realmente foi visto imediatamente antes dessa vinda apocalíptica. E faremos isto analisando as semelhanças da ascensão de Cristo em Atos capítulo 1, versículo 9 ao 11, e vamos linkar ali com as duas testemunhas, tá? E os eventos históricos da Guerra Judaica. E lá em Apocalipse capítulo 11, versículo 12, onde fala das duas testemunhas. E vamos trazer esses eventos históricos da Guerra Judaica. O que aconteceu ali para a gente afirmar com certeza que foi no ano 70 a segunda vinda de Cristo, ou a parúzia, inaugurando novos céus e nova terra. Então, abençoado, é por isso que eu falo, vem pra graça que eu te explico. Agora é a hora da palavra. Meus amados irmãos, minha família da fé, eleitos para esta glória. Bom, meus amados irmãos, em 70 depois de Cristo, Jesus veio nas nuvens para julgar Jerusalém à frente de um exército invasor, que era uma figura muito comum no Antigo Testamento, e Jesus repete, porque estamos tratando da cultura judaica. E isso foi na guerra entre Roma e Israel naqueles dias. No entanto, Cristo era invisível, pois o brilho de sua presença foi mascarado pela nuvem de glória. E esse evento, conforme eu falei, é muito comum na Bíblia e por muitas vezes detalhadas no Antigo Testamento, onde textos mostram que Deus vinha em julgamento em nuvens escuras espessas de uma tempestade, porém sempre invisível. E isso, irmãos, eu mostrei em outro vídeo aqui dessa série que nós estamos apresentando para você. Se você não viu a primeira parte, eu quero deixar aqui nas descrições para você. Vai lá e veja, tá bom? Estamos na terceira parte. Então, Cristo era invisível por causa da glória que o envolvia, como foi o caso durante a vinda do Senhor. Em 2 Samuel, capítulo 22, versículo 8 ao 15, Isaías, capítulo 66, do verso 15 ao 16, Salmos, número 18, versículo 6 ao 16, e todas essas referências que vocês estão vendo aí. E está aparecendo também para vocês aí, Salmo 50, versículo 3. Então, meus irmãos, esse aspecto da parúzia é um reflexo perfeito da maneira como Deus havia julgado as cidades no passado, de acordo com o quê? Com os profetas hebreus, onde o brilho de sua presença era mascarado pelas espessas e escuras nuvens de tempestades da nuvem de glória. Mas Cristo foi visto realmente antes da vinda apocalíptica, André? Será? Então, a partir de agora, meus queridos, essa ideia começará a ser explorada
nas impressionantes semelhanças entre Atos capítulo 1, versículo 9 ao 11, Apocalipse capítulo 11, versículo 12 e os eventos históricos da Guerra Judaica. É nisto que eu vou provar a vocês. Vamos então começar lendo Atos capítulo 1, versículo 9 ao 11, que diz: Tendo dito isso, foi elevado às alturas, enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles. Aí está se referindo, né, abençoado? Vocês sabem que é a ascensão de Cristo, lá em Atos, quando ele ressuscitou. E eles ficaram com os olhos fixos no céu. Enquanto ele subia, de repente surgiram diante deles 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus, que dentre vocês foi elevado ao céu, voltará da mesma forma como o viram. Então essa passagem eu já até falei dela, né, abençoados, em outros estudos aqui. Vou também deixar nas descrições aí para vocês verem a nossa abordagem, a nossa outra abordagem sobre essa mesma passagem. Agora em Apocalipse capítulo 11, versículo 12 diz: Então eles ouviram uma forte voz do céu que lhes disse: Subam para cá. E eles subiram para o céu numa nuvem, enquanto seus inimigos olhavam. Então, abençoado, aí está se retratando das 2 testemunhas, tá bom? Então, abençoados, preste atenção agora na parte desta mensagem, tá bom? Muita atenção de vocês. Nós encontramos evidências bíblicas e históricas que sugerem que o Cristo ressuscitado pode ter retornado em carne para profetizar por 3 anos e meio durante o seu ministério. Mais precisamente do início da Guerra Judaica até o cerco de Jerusalém, através de qual? De quê? Das 2 testemunhas. Aí você pode me perguntar assim: o que, André? Você está sugerindo que as 2 testemunhas era Cristo ressuscitado, encarnado? Sim, abençoado, sim. O fato, irmãos, de as 2 testemunhas serem chamadas de as 2 oliveiras e os 2 candelabros que estão diante do Senhor, em Apocalipse capítulo 11, versículo 4, sugere que as 2 testemunhas são um só homem. No Antigo Testamento, nós encontramos um paralelo lá em Zacarias capítulo 4, do versículo 11 ao 14. Eu não vou ler, tá, abençoado, para a gente não tomar muito tempo. As 2 oliveiras nessa profecia de Zacarias simbolizam o rei e o sumo sacerdote, de acordo com Hebreus capítulo 5, versículo 10. Jesus foi designado por Deus para ser sumo sacerdote na ordem de Melquisedeque. Este Melquisedeque era rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo. Dizer que Jesus é um sumo sacerdote na ordem de Melquisedeque significa que Jesus é tanto rei quanto sumo sacerdote. Ou seja, 2, né? Rei e sumo sacerdote. Dado o fato de que Apocalipse capítulo 11, versículo 4, sugere que as 2 testemunhas são rei e sumo sacerdote. Isso significa que as 2 testemunhas devem ser um homem só. E seria Jesus Cristo ressuscitado? Meus queridos, o fato de Jesus Cristo ser chamado de 2 testemunhas também é um título adequado, à luz do fato de que ele parece ter dividido seu ministério terreno em 2 intervalos de 3 anos e meio. O primeiro período do ministério de Jesus foi o quê? Foi da ascensão, quando ele tinha 30 anos, né, quando começou o ministério dele, até a sua morte e ressurreição. E agora, Cristo aparece de novo através das 2 testemunhas, pelo mesmo período, durante 3 anos e meio, ou seja, do ano 66, quando apareceu as 2 testemunhas, até ao fatídico ano de 70. Outro fato, irmãos, é que as 2 testemunhas são homens, ou homem, Jesus Cristo. Isso também implica a mudança peculiar para o tempo singular ao descrever as mortes das 2 testemunhas no verso 11. Está aí dizendo aí o texto, né? E essa palavra, nos manuscritos originais, como está acentuado no texto para vocês, essa palavra pitoma, tá? Que é em grego, o seu significado é uma queda, um infortúnio. E ali diz corpos, né, abençoado? Que interessante, né? Então, uma tradução melhor seria seu corpo. Então, ficaria assim, olha, Apocalipse 11, 9. E não corpos, e sim corpo.
Mas, irmãos, isto deve ter sido fruto de um copista que, para dar sentido à frase, colocou o corpo no plural, botou corpos. Para uma explicação detalhada do incrível cumprimento histórico de Apocalipse 11 durante a Guerra Judaica na pessoa de Jesus, eu tenho um vídeo aqui no canal onde eu apresento quem poderia ser esse personagem ou esses personagens, ou seja, uma outra abordagem sobre as duas testemunhas, tá bom? Eu vou deixar novamente para vocês nas descrições deste vídeo para que vocês vejam. São visões, irmãos, dentro do contexto que Jesus falou em Mateus capítulo 24, versículo 34, ou seja, dentro de sua geração. Então este homem pode ser o Cristo ressuscitado, na pessoa do filho de Ananus, e vocês sabem que nós já falamos outras vezes de Ananus, que era o sumo sacerdote daquela época, como diz Apocalipse capítulo 11, versículo 12, diz o texto. Então eles, as duas testemunhas de Jesus Cristo, ouviram uma grande voz do céu, dizendo-lhes, subam aqui, e eles subiram ao céu em uma nuvem, enquanto seus inimigos olhavam. Irmãos, este versículo é uma descrição exata da segunda vinda, de acordo com Atos capítulo 1, versículo 9 ao 11, que nós já lemos. Então vocês estão notando aí, estão vendo o paralelismo bíblico? Ele é limpo, ele é muito claro. Vocês estão vendo, nós estamos buscando evidências históricas dentro da Bíblia. E não estamos nos aventurando, né? Como o sistema cristianismo tradicional fez, né? Eles se aventuraram em uma aventura futurista e desconexa da tradição bíblica. E eles estão por aí loucos procurando o anticristo, procurando a besta, procurando as duas testemunhas. Irmãos, o que eu estou apresentando para vocês é cultura bíblica pura. É cultura dentro da Bíblia. Mas vamos prosseguindo aqui. Depois que Jesus disse isso, o mesmo Jesus, foi levado para cima diante de seus olhos, e uma nuvem o escondeu de sua vista. Eles estavam olhando atentamente para o céu, quando de repente 2 homens vestidos de branco pararam ao lado deles e disseram, homens da Galileia, por que vocês estão aqui olhando para o céu? Este mesmo Jesus que foi levado de vocês para o céu, voltará da mesma forma que vocês o viram subir para o céu. Ou seja, a ressurreição das duas testemunhas é um espelho exato da ascensão de Cristo em Atos capítulo 1, versículo 9 a 11. Irmãos, isso implica que as duas testemunhas podem ser Jesus Cristo, e que sua ascensão visível na chegada do exército romano em 70 DC é o início da parúzia na primeira era cristã. Chegou o homem que ia acabar com tudo, iniciando o quê? A destruição total de Jerusalém. Em Atos capítulo 1, versículo 11, os anjos dizem aos discípulos que durante a segunda vinda, Jesus voltará da mesma forma que o viram ir para o céu. Isso afirma literalmente que durante a segunda vinda, Jesus será visto subindo ao céu como as duas testemunhas fazem em Apocalipse capítulo 11, versículo 12, antes que uma nuvem o esconda de vista. Uma vez que Jesus foi escondido por uma nuvem, o aspecto do julgamento da segunda vinda aparentemente começou. Irmãos, vocês estão entendendo? A verdade é essa. Sempre no Antigo Testamento, em que havia um julgamento, Deus vinha em nuvens espessas e o brilho da sua face era ocultado por essas nuvens em uma tempestade. Observemos agora que Flávio Joséfo usa o termo parúzia para as aparições divinas nas teofanias do Antigo Testamento, como em Salmo, está aparecendo para vocês essa referência, Salmo número 68, do 7 ao 14, Joel capítulo 2, versículo 1 ao 11, são 2 exemplos de teofanias do Antigo Testamento. Depois vocês leem essas referências, tá bom, abençoado? Para a gente ganhar tempo. E você sabe o que é uma teofania? Irmãos, basicamente é isto. Uma teofania é um termo usado na teologia para se referir a uma manifestação visível ou aparição de Deus a seres humanos. Então, nesses versículos,
Deus cavalga à frente de seu exército conquistador. Seguindo essa precedência, Jesus Cristo vem o quê? Nas nuvens do céu, à frente dos conquistadores romanos em 70 DC. Sempre, irmãos, que se diz que Deus vem nas nuvens em julgamento, lá no Antigo Testamento, isso geralmente significa que o reino que recebeu a ira de Deus. E, na verdade, irmãos, ninguém viu Deus literalmente nas nuvens, à frente do seu exército punitivo. Ninguém viu Deus. Isso ocorre por quê? Porque as nuvens escuras de chuva ocultaram o brilho da sua presença. Da mesma forma que uma nuvem ocultou Jesus durante a sua ascensão. Este ponto, irmãos, é claramente declarado em 2 Samuel, capítulo 22, versículo 12, e Salmo número 18, versículo 9 ao 11. Conforme observado nestes salmos, que estamos vendo aí, abençoado, sempre que se diz que Deus vem sobre as nuvens, isso acontece sobre as nuvens e uma grande tempestade. Porque as nuvens de chuva mascaram a aparição de Deus, de modo que ele não seja visto quando ele vier. Irmãos, isso que eu estou mostrando para vocês é Bíblia. Não é uma falácia. Isso não é uma fake news. É Bíblia dentro da Bíblia. Isso não é coisa da minha cabeça. Da mesma forma que Jesus foi escondido por uma nuvem em meio à sua ascensão, portanto, não parece ser uma coincidência, irmãos, que Joséfo, atenção no que eu vou falar, Joséfo fale de uma seca que quase secou a lagoa de Siloé, isso antes do ano 70. Bem como todas as outras nascentes ao redor de Jerusalém. Olha só, houve uma seca muito grande, né? Antes da chegada do exército romano. Então, quando Tito chegou com o exército romano em 70, ele chegou com nuvens escuras e muita chuva. Joséfo diz que a água choveu tanto que a água transbordou. Irmãos, em outras palavras, parece ter havido uma grande tempestade após a chegada do exército romano para sitiar Jerusalém em 70 DC. Mateus 24, capítulo 24, versículo 27, nos mostra isto. Porque diz o texto, porque como o relâmpago que vem do Oriente se mostra até no Ocidente, assim também o fará, seja a vinda do Filho do Homem. Além também, queridos, de ter um sentido simbólico isso aí. Por quê? Porque a entrada do exército romano na cidade de Jerusalém se deu justamente do Oriente, as tropas invadiram lá no Oriente e foi em rumo ao Ocidente, destruindo tudo. Meus queridos, coincidências ou não, houve também esse aspecto da tempestade que marcou a chegada dos romanos a Jerusalém em 70 DC. E em uma tempestade é comum o quê? Haver raios. E isto é um sinal visível de que Cristo estava vindo nas nuvens para julgar naquele momento. Irmãos, o fato é que o sistema religioso está aí há 2000 anos, o ensino do cristianismo tradicional, eles sempre questionam essa parte, né? Dizem assim, não, tudo bem, o ano 70 foi um ano expressivo, mas não há relato na história de verem Jesus nas nuvens, não é isso que eles falam? Ninguém viu, nenhum olho viu. Irmãos, olha só, sinceramente, primeiro, quem pergunta isso não tem a menor ideia do que é cultura bíblica. Não é verdade? Então nós, sendo conhecedores de cultura bíblica, o que nós afirmamos? Que Cristo, quando veio nas nuvens no céu, lá em 70, isso significava que ele era invisível. Por quê? Nós conhecemos esse tipo de linguagem. No entanto, meus queridos irmãos, a parousia de 70 não foi apenas uma linguagem apocalíptica vazia, uma coisa de simbolismo. Embora Cristo não tenha sido visto, sua presença foi marcada por nuvens espessas e de muita tempestade. Por que eu falo isso, irmãos? Porque muitos preteristas argumentam que a expressão vir nas nuvens do céu não significa nuvens literais. Mas isso, irmãos, não é verdade. As nuvens de tempestade que mascaram a presença de Deus, de fato, são nuvens literais, conhecidas como nuvem de glória, mencionadas na Bíblia em várias partes, como por exemplo em Êxodo capítulo 40, versículo 34 ao 38.
Aí vocês estão vendo com o povo hebreu saindo do Egito e entrando dentro do deserto. Aqui pode-se ver que quando Deus aparece aos israelitas, ele o fez em meio a nuvens literais. Não é isso aí que está o texto? Ah lá, a nuvem que cobriu a tenda do encontro. Isso não era uma figura de linguagem. Ali, porque a nuvem estava sobre ela. E a glória do Senhor era a nuvem. Aí diz sempre que a nuvem se erguia, o tabernáculo. Depois mais ali, todas essas que estão destacadas aí no texto em letras maiúsculas, está falando de uma nuvem literal, uma nuvem visível. Olha aí, a nuvem não se erguia. De dia a nuvem do Senhor ficava sobre o tabernáculo e de noite havia fogo na nuvem. Isso era o que, irmãos? A presença de Deus, a vinda de Deus. Então, se não fosse literal, como os israelitas poderiam seguir essas nuvens até a terra prometida? Eles ficariam vagando no deserto não só por 40 anos, mas teriam morrido todos, né? Como de fato aconteceu, uma provação, só entraram ali 2 pessoas daquela geração todinha. Existem, irmãos, muitos exemplos espalhados por toda a Bíblia, por isso que eu estou tratando de cultura bíblica, ilustrando o quê? Deus vindo ou aparecendo entre nuvens literais. Vocês querem ver um outro exemplo disso, em que Deus aparece em meio às nuvens literais? Ocorreu lá no Monte da Transfiguração. Depois que os discípulos viram Jesus em sua forma glorificada, uma nuvem os cobriu e Deus falou com eles de dentro, de onde? De uma nuvem. Como lá em Lucas capítulo 9, versículo 34 a 36. Quem falava com eles ali? Deus. Ele veio ou não veio nas nuvens? Veio. Você hoje pode negar esse evento? Claro que não. Aqueles homens viram Deus literalmente? Não. Mas eles tiveram a certeza de que era Deus. E como hoje o cristianismo tradicional ensina as pessoas a ficarem olhando para o alto, para ver Jesus vir nas nuvens, ou então que contestam o que nós estamos apresentando para vocês, como ninguém viu, que todo olho verá, as pessoas vindo nas nuvens, todo olho verá nesse sentido, dentro dessa cultura. Não imaginar que isso é um evento apocalíptico para os dias de hoje, em que todo mundo vai ver Jesus descer no céu ali em nuvens de glória. Não é assim que funciona. Por isso, irmãos, que nós afirmamos que eles não conhecem tradição bíblica. Eles conhecem tradição bíblica de acordo com os ensinos dos seus professores, que já vem há 2000 anos essa geração de professores omitindo a verdade. E muitos talvez nem saibam disto. Mas aquele que estuda sabe que existe a visão preterista completa. Então, abençoados, estamos chegando aí ao fim de mais uma mensagem. É claro que eu teria mais coisas para passar para vocês, como por exemplo, lá no final do livro de Jó, Deus também fala com ele nas nuvens, né? E outras referências. Mas vamos deixar para uma outra mensagem, tá legal? Então, acima foi mostrado, tá? O que nós falamos até agora, que quando se diz que Deus vem nas nuvens do céu, isso significa que se espera que Deus venha entre as nuvens literais da nuvem de glória, de modo a espelhar a maneira pela qual Deus frequentemente aparecia para as pessoas ao longo da história do Antigo Testamento. Agora, isso significa que toda vez que chove, né, ou isso pode significar, nem todas as vezes que chove é a presença de Deus, tá, abençoado? Provavelmente não. Mas isso poderia ter sido verdade, pelo menos em alguns casos, concorda comigo? Por quê? Porque é cultura bíblica. Agora, sinceramente, trazer esta narrativa para os dias de hoje, e principalmente no que tange a parousia de Cristo, é um total absurdo. Agora, o nosso Deus é o Deus que continua agindo a favor dos seus. E isso ele tem nos mostrado nesses dias. É sim uma prova verdadeira que ele tem cuidado de nós. Por quê, André? Porque ele nos arrancou de lá do sistema religioso. Ele abriu os nossos olhos. E não foi em um dia chuvoso, nem de nuvens escuras, que evidenciaram a sua presença. Mas para nós que somos da fé,
pode ter sido igual a Elias na caverna, lembra? Quando Elias, primeiro veio um fogo, primeiro veio ruídos, depois, no silêncio que Deus se apresentou a ele. Então pode ter acontecido também conosco, né? Podemos romantizar isto. E na verdade, irmãos, a forma como foi, pouco importa para nós. O que importa para nós é que nós vimos o Senhor vindo em nossas vidas e nos libertando o quê? Do sistema religioso, do cristianismo tradicional, de um anacronismo, de uma coisa que faz as pessoas ser colocadas em uma bolha que nunca vai acontecer, para dominá-las. É isso que serve o sistema religioso, né? Eles se acham detentores dos bons costumes, mas eles são os que estão pisando em cima aí desses bons costumes já há 2000 anos. Vamos fazer um resuminho aqui do que nós vimos hoje? Vamos lá? Vamos lá. Então nós estamos concluindo esta reflexão sobre a parúzia no ano 70 depois de Cristo, e nós podemos perceber que o retorno de Cristo, de acordo com os registros bíblicos e históricos multifacetados, tá, sugere que ele pode ter retornado na carne para profetizar por 3 anos e meio durante a Guerra Judaica. As duas testemunhas simbolizadas como rei e sumo sacerdote podem ser representações de Jesus Cristo, dividindo seu ministério em 2 intervalos de 3 anos e meio, como eu expliquei para vocês. Essa ideia, irmãos, é reforçada pela semelhança da ressurreição das duas testemunhas com a ascensão de Cristo, lá em Atos capítulo 1, versículo 9 a 11. As referências a teofanias no Antigo Testamento também enriquecem a compreensão das manifestações de Deus entre as nuvens. Então, o ensino do cristianismo tradicional muitas vezes questionam a visibilidade da parúzia, mas a cultura bíblica e os exemplos bíblicos de Deus vindos nas nuvens no Antigo Testamento sugerem que a presença pode ser ocultada por nuvens escuras de tempestades. Portanto, meus irmãos, ao explorar essas perspectivas, somos levados o quê? A uma compreensão mais profunda da parúzia de Cristo lá no ano 70 e de suas possíveis nuances simbólicas. Bom, eu espero ter sido claro nessa mensagem. Se você não entendeu, reveja quantas vezes necessárias, anotando os versículos bíblicos e dando pausa na hora lá para conferir tudo se realmente está batendo. Tá bom, meus amados irmãos? Mais uma vez, obrigado aí pela sua presença, obrigado pela sua companhia. Já deixe seu like e comentem à vontade. Tá bom? Eu vou ficando por aqui. Graça e paz e até a nossa próxima mensagem. Descubra 33 Maneiras de Matar o Diabo, uma obra corajosa de André Pimentel, que explora as 33 passagens bíblicas que mencionam o temido diabo. Desvende os mistérios, enfrente dogmas e desafie crenças arraigadas. Cada página é uma revelação, cada passagem um convite à compreensão profunda. Não tema o desconhecido, abrace-o. Adquira o livro agora no WhatsApp 21 979 87 46 68 e embarque nessa jornada reveladora. Falei, não vou voltar, nem retroceder. Na graça pura vou ficar, aconteça o que acontecer. Tua palavra vou confessar, nela me alicerçar. Que é luz pros meus caminhos de vida.